Estamos começando mais um culto pelo YouTube com a participação dos irmãos do Presbitério Rumo ao Sertão e com a participação dos irmãos da Presbiteriana Nova Betânia. Acompanhe comigo no Salmo 103, do versículo 10 ao 12. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Amém. Boa noite, graça e paz. Aqui é o reverendo Ricardo, Malu, Gabriel, Rafael. Nós estamos aqui juntos também nesse momento de oração. Vamos fazer um louvor, trazer um hino 334 de título A Conversão. Louvemos a Deus. Sem querer eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu, o seu sangue verteu e salvou esse pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Deleitoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Deus seja louvado. Amanheceu, nada
ao Senhor. Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a cada um de vocês. Vamos nesse instante estar orando ao Senhor, nos colocando na sua santa presença e suplicando a sua graça sobre cada um de nós. Oremos. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvamos ao Senhor por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor já tem feito a favor do seu povo. Rogamos nesse instante, ó Deus, porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, pois todos os nossos dias estão diante da Tua face. Rogamos a Deus para que o Senhor perdoe os nossos pecados, sejam eles através de pensamentos, sejam eles através de atitude, de omissão, pois o Senhor conhece todos eles. Apenas colocamos diante do Senhor a necessidade que temos de sermos perdoados por Ti. Que o Senhor, Deus, use de misericórdia para conosco, nos ajude por meio do Teu Filho Jesus a continuarmos na Tua santa presença em santidade, em obediência à Tua santa e preciosa palavra. Fica conosco, ó Pai, trabalha em nosso coração, muda, molda, segundo a Tua vontade, a nossa natureza, todos os dias. Nos ajuda a vencer, ó Deus, os desejos da nossa carne, nos ajuda a vencer, ó Deus, a tudo aquilo que é contrário à Tua vontade. Que venhamos prevalecer, meu Deus, como servos do Senhor, em toda e qualquer batalha espiritual que enfrentarmos. Rogamos ao Senhor, em nome do Teu Filho amado, que perdoe os nossos pecados e nos ajude, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Quero fazer a leitura do Salmo 33, o verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais oculte. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e Tu me perdoaste a iniquidade do meu pecado. Deus em Cristo os abençoe. Graça e paz, irmãos. Meu nome é Cátia Freitas, sou da Igreja Presbiteriana Nova Betânia, Mossoró, e vou ler o Salmo 130. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam abertas os Teus ouvidos das minhas súplicas. Se Tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã.
Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Quero saudar e cumprimentar os nossos queridos irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Vamos ler as Escrituras Sagradas do Novo Testamento no livro de Colossenses, capítulo 1, versos 13 a 19. Diz assim as Santas Escrituras, Nova Almeida Atualizada. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis,
Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Meus queridos e diletos irmãos, que estamos vivendo neste momento de coronavírus no Brasil, onde todas as pessoas estão confinadas, não está sendo diferente. Nosso culto está sendo pelo YouTube, em todas as nossas igrejas, e estamos aproveitando como presidente do presbitério, aludir às igrejas do presbitério que desejarem de forma voluntária nos acompanhar, os seus líderes, pastores e missionários, e os irmãos que estão em suas residências, para que neste horário, 19 horas e 30 minutos, nosso culto com a participação de vários irmãos, de várias igrejas em toda a nossa região do presbitério, a jurisdição do presbitério. Portanto, eu quero, nesse texto que acabei de ler, falar para vocês sobre a remissão dos pecados. E quero destacar 3 versos aqui, o 13, o 17 e o 18. Introduzir as primeiras palavras e depois eu quero desenvolver a mensagem. Mas antes de tudo, eu quero orar com você. Deus e Pai, que a Tua palavra, Senhor, que acabou de ser lida, ela, ao penetrar no nosso coração, Pai, possamos desenvolvê-la na vida prática, para ter uma vida de comunhão contigo. Nos ensina, nos orienta como devemos fazer todas as coisas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, como eu dizendo, a remissão dos pecados. Então, o primeiro verso escolhido, verso número 13, amados, nos libertou do poder das trevas. Não é? Olha, as trevas significa escuridão, não é? A falta de luz, ou, por outro lado, a ignorância do homem, amados, que vive no apagão do pecado, e que neutraliza a sua mente, né? E todas as aspirações que o homem tenha, o pecado inutiliza, prejudica. Né? A libertação deste pecado cruel da morte eterna, amados, que leva trevas para a humanidade, que foi gerada por causa do pecado do primeiro homem. Então, eu quero desenvolver mais na frente esse verso número 13. Pois bem, irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró, que estão também interagindo conosco. Em segundo lugar, eu quero falar sobre o verso de número 17, que diz, amado, que Jesus Cristo, ele é o primogênito de toda a criação, o prometido que veio ao mundo para restaurar o homem, amados, vivendo no pecado e na condenação eterna. Ele veio para livrar o homem dessa situação. Meus amados, é algo fantástico, amado, porque ele trouxe algo extraordinário, queridos, para livrar o homem dessa sentença, dessa situação de morte eterna, amados. E veio então, como tema da nossa mensagem, e veio para ser o remidor, para fazer o quê? A remissão dos pecados do homem, meus amados, né? Para que o homem tenha uma nova oportunidade
para viver agora, não no paraíso literal, mas no paraíso espiritual, saber que está nos cuidados de Deus. Vamos ver um pouco mais na frente esse verso de número 17. E vamos para o verso de número 18, que diz: a primazia de todas as coisas. Olha quem é o nosso líder, olha quem é o nosso Salvador, a primazia de todas as coisas, de todos os humanos, de tudo. Ele é a nossa primazia, amado, né? E este primogênito, ele chamou a responsabilidade para si, amados, essa responsabilidade de salvar o homem, e custasse o que custasse, ele deu a vida, custou tão caro que ele deu a vida para salvar o homem pecador, para resgatar o homem, amados, né, e restaurar por completo o paraíso literal, mas no paraíso espiritual, para poder viver hoje na comunhão dos santos, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o paraíso aqui na terra, porque um dia estaremos com Ele no paraíso eternal. Meus queridos, nas palavras do Senhor Jesus, Ele demonstrava sempre poder, amados, né? Ele demonstrava poder para fazer o que fez, até para morrer, né? Pois Ele era a essência do Pai. Olha o que João registrou no livro de João 10, verso de número 18, diz assim: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, né? Ele disse claramente, eu espontaneamente dou. Ele deu a vida dele, amados, né? Ele tinha, diz o texto ainda, tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandado recebi do meu Pai, palavras do Senhor Jesus Cristo. Não é? Então, esse terceiro ponto aqui, deste verso, amados, de número 18. Mas vamos para o primeiro ponto. O verso, amado, de número 13, queridos, nos libertou do poder das trevas, da escuridão, não é? Da escuridão Ele nos libertou. Olha, meus irmãos, a conversão de alguém que era um condenado à morte eterna, irmãos, constitui-se em uma grande liberdade, amados, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse de viva voz, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra de Jesus, palavra de quem tem poder para falar, amado. Isso é fantástico, meus queridos irmãos, né? Isso é fantástico. Como, amados, alcançaremos, queridos, a liberdade da escravidão do pecado? Como você, que ainda não foi convertido, não entregou sua vida a Jesus Cristo, meu querido, né? Como, então, você pode alcançar, né? Você precisa ouvir a mensagem da palavra de Deus, o crente precisa pregar a mensagem da palavra de Deus, para que as pessoas conheçam essa libertação em Jesus Cristo. Olha, a conquista, amados, da salvação não pode ser comparada, amados, com uma conquista efêmera e passageira, amados, humana, né? Mesmo por um prêmio da loteria, o maior de todos, né? Ou um troféu de uma conquista, de uma vitória, de um campeonato da vida qualquer, amados, ou uma taça esportiva, né? Ou medalha olímpica, nada pode ser comparada ao maior prêmio da humanidade, a glória de Deus, que começa aqui, amados, né? Na terra, aonde? Dentro dos corações do homem, que pode dizer assim, glória a Deus, porque é a maior conquista.
Amados, quando a pessoa recebe Jesus Cristo em sua vida, amados, o Senhor Jesus fará uma apólice de seguro, amados, não é? Para que você nunca perca a salvação eterna, amados. Quem faz isso é Deus, meus queridos, é Ele que faz isso, amados. O cristão conquistou a salvação, ele saiu das trevas, não é? Ele foi libertado das trevas, do pecado, amados. E o próprio Jesus Cristo disse lá no livro de João, capítulo 8 e verso 12, diz a palavra do Senhor, amados. De novo Jesus disse para eles: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas, amados, quem me segue, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, que coisa fantástica, que coisa importante, né, para o homem. Queridos, em segundo lugar, o verso de número 17 diz assim, amados: nele subsiste, né, todas as coisas, tudo. Nele subsiste, amado. Amados, Jesus Cristo veio ao mundo como a única esperança, amados, para a humanidade perdida, ver sido retirado dentro dele o pecado da culpa, amados, que o condena ao inferno, amados, né? Ele veio fazer isso, amados, né? Ele é o responsável por tudo que existe, por todas as coisas que foram realizadas. Ele, e portanto, ele é a única razão, amados, né? Como registrou aqui no livro de João, capítulo 1, verso de número 3, que diz assim, amado: todas as coisas foram criadas por ele, não é? Por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha, amado, nele está todas as coisas, que ele subsiste a tudo. Amado, Jesus Cristo é, portanto, o protagonista, não é? Do plano da salvação do homem pecador, não é? E por essa razão ele veio ao mundo com a finalidade de cumprir a promessa do Pai, amados, e como sem pecado a dívida do pecador, amados, foi paga, amado. Isto é que ele disse: eu vim, João 10:10, né? Que diz assim o texto: o ladrão vem para roubar, vem para matar, para destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Amados, é fantástico em Jesus Cristo a salvação eterna. E mais, meus amados, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, amado, e têm colocado a sua vida, amados, têm colocado a sua vida nos cuidados de Deus, irmãos, né? Estará, sem dúvida alguma, amado, ele estará protegido por Deus, né? Protegido, né? Não existe segurança para o homem nessa vida, amados. Não é um bom casamento, um bom emprego, uma boa realização na vida, amado. A gente sabe que tudo isso humanamente são coisas boas, irmãos. Mas o mais importante é o homem receber a garantia da salvação eterna para viver uma vida nova, uma vida diferente. E em terceiro e último lugar, amados, o verso de número 18, a primazia, já está dizendo primeiro, né? Na frente, antes de tudo. Ele foi criado antes do homem, ele foi morto antes do homem. Ele foi o projeto de salvação da Trindade de Deus para salvar o homem. Amados, a salvação do homem, irmãos, que está enquadrado na palavra de Deus, como diz Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há escapatória. Todos que nasceram de Adão, amados, né, não tem como se livrar, amados. Somente Jesus Cristo veio para salvar, veio para redimi-lo, para fazer a remissão dos seus pecados, para ele poder fazer parte da salvação. Meus amados,
a plenitude de tudo está em Jesus Cristo. Amados, ele teve aqui a natureza humana, foi como nós, irmãos, para poder ser o homem redator, amados, porque ele tinha a natureza humana, amados, mas também ele tinha a natureza divina, da mesma essência do Pai, amados. Isso é fantástico, irmãos, né? E para ser um Deus eterno e nos proteger nesta vida e nos concedeu o céu ao morrer aqui antes de ele vir, o novo céu depois de julgamento, a nova terra depois de julgamento e também a nova Jerusalém depois do julgamento. Porque quem é que faz isso? É o que tem a primazia, o que vem restaurar tudo, todas as coisas, para nos dar a certeza, amados, de que o homem será restaurado, o homem do mal que recebeu do primeiro homem, ao se converter, ele passará a ter essa garantia do Senhor Jesus. Amados, o homem não para de se voltar contra Deus. Ele não aceita a primazia. Ele não aceita a soberania. Como vem surgindo tantas religiões por aí, tem uma perigosíssima que vai tentar, irmãos, infundir na mente, principalmente desses desavisados, que é a religião da inteligência artificial. Fundada, amados, essa religião pelo autor do livro Consciência Coletiva, de Dan Brown, aquele que fez aquele filme, né? Aquele que fez aquele filme, O Código da Vinci, né? E também de uma outra figura, né, chamada Anthony Lewandowski. Esse camarada aí, ele era alto funcionário do Google, depois dizem que ele deixou e foi se liar ao Uber Mundial, e aí dizem que ele roubou lá, né? E agora esse homem aí, esses dois homens são os protagonistas desta religião da consciência artificial. Pense nisso aí, amados, né? Bem, amados, eles querem em tudo poder fazer o quê? Negar Jesus Cristo. O que é que eles querem fazer, amados? Eles querem negar Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus, irmãos, diz claramente no livro de João, amados, as seguintes palavras: tendo todo aquele que negar o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente ao Pai. Então derruba essa crença aí que está surgindo nova por aí fora. Eu quero concluir. E ao concluir, amados, eu faço as indagações para você. Você já imaginou estar preso há 10 anos, né, numa cadeia? Você jurou por tudo que não matou a pessoa. Condenado a 30 anos. Aí chega 10 anos depois, o cara que matou confessou que tinha sido ele, não o que estava preso. Você já pensou a sensação, amado, o alívio deste homem estar livre para poder gozar da sua liberdade, amado, né? Qual o homem, irmãos, é libertado da escravidão do pecado, amado? E que não fica, irmãos, contente e feliz, assim é o homem que é livre da condenação, né, do jugo da lei e também da escravidão do pecado. Na hora que ele se converte, ele passa a ser uma nova criatura. E eu diria, o homem que nasceu para ser bom, não para ser ruim. Que se diz um bom pai, um bom filho, um bom cidadão, um bom médico, um bom profissional, um bom vizinho, alguém bom, não vai poder nunca reivindicar isso. Porque a Bíblia diz que o homem pecou porque escolheu a árvore do conhecimento de quê? Do bem e do mal. Esse bem aí é humano, não serve. E o mal pior, só faz destruir. Então não serve para a computação, amado, da salvação. Olha, meus queridos, só quem salva o homem é Jesus Cristo. Olha, uma sensação, amados,
de segurança, né, e proteção. O homem Jesus Cristo, que nos libertou da condenação, amados, é nada mais do que o quê? O Criador do universo. Ele é o próprio homem e quem garante a vida eterna para o homem. O Senhor Jesus também disse que Ele é o Salvador exclusivo do homem e ninguém mais, amados, pois somente Ele pode pagar o preço do resgate do homem, amados, não é? E está ao seu lado para lhe salvar. Só Ele é o único Salvador que leva o homem a viver uma vida nova, amados, né? Eu quero concluir, Dedé, com a seguinte historiazinha. Certa vez, numa campanha evangelística, em plena final, já no final da palestra, o pregador então pediu para que cada pessoa que estivesse ali naquela grande conferência campal, né, ele parou e disse: cada um de vocês pergunta quem está ao seu lado, né, a seguinte pergunta: senhor, senhora, jovem, adolescente, tal, a pergunta é essa: se você já conhece Jesus como Salvador? Pois é, todo mundo parou, para cada um foi uma pergunta ao seu lado. Não é aquela pergunta que para e diz assim: Deus te abençoe, felicidade. Não. Você tem certeza da salvação? Bem, veja interessante, né? Então, um menino amado virou-se para quem estava ao seu lado. E quem é que estava? Um cidadão. E ele então perguntou para ele: o senhor tem certeza da sua salvação? Bem, o homem ficou meio indignado, olhou para aquele menino e ele disse assim para aquele menino: meu filho, eu sou o diácono ordenado da igreja. O menino, na sua simplicidade, né, e inocência, respondeu: mas isso não importa, né? Importa que você tenha Jesus como Salvador. Olha, Jesus é o único Salvador, né? Abre o teu coração. Bem, meu irmão, não vou fazer a pergunta do menino para você, né? Vamos perguntar para as pessoas que vai evangelizar. Você já tem a certeza da salvação? Olha, Ele é o remidor. Ele veio para fazer a remissão dos pecados. Acredite, só Jesus Cristo liberta o homem e salva. Amém? Graça e paz a todos. Vamos fazer a leitura do Credo Apostólico. Leamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal Evangélica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Quero desejar que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Muitos que compõem o presbitério Rumo ao Sertão, também os nossos amigos que estão aí nas suas casas, passando por esse período de quarentena, que Deus possa os abençoar e fazer com que através desse evento vocês glorifiquem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de deixar para vocês uma pergunta que se encontra no número 155 do Catecismo Maior de Westminster. E essa pergunta nos diz: como a palavra se torna eficaz para a salvação? E a resposta é: o Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pecadores, para lhes tirar toda a confiança em si mesmos e os atrair a Cristo, para os conformar à sua imagem e os sujeitar à sua vontade, para os fortalecer contra as tentações e corrupções e para os edificar na graça e estabelecer o coração deles em santidade e conforto mediante a fé para a salvação, como está descrito no Salmo de número 19, versículo 18, em Atos capítulo 26,
e versículo 18, em Jeremias, capítulo 23, versículos 28 e 29, em Hebreus 4 e 12, e em 1 Coríntios, capítulo número 14, e versículos 24 e 25. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.